Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora sim, agora 7h21, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. E é com satisfação que nós estamos recebendo hoje aqui. Ela é escritora, ela é atriz, ela é radialista e ela é nossa companheira de trabalho, a Ellen Bravo, que está lançando um livro futuramente aqui em Botucatu. Bom dia, Ellen. Satisfação em tê-la aqui. Bom dia, tudo bem? Nem falei com você hoje ainda. Não, ainda não. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro que conta a história de um personagem que tem muito a ver com a cidade de Botucatu, né? Baixa essa trilha, pelo amor de Deus. Então, a ideia, na verdade, surgiu de pesquisa, na verdade. Já tinham comentado comigo que Botucatu é a terra do Saci. E daí eu comecei a pesquisar, vi realmente que tinham muitas histórias, né? Na verdade, Botucatu inspira muitas histórias fantásticas, né? E eu gostei bastante. Então tinha até a festa do Saci e tudo mais. Fui me aprofundando, eu falei, gente, por que não escrever uma versão da origem do Saci tendo nascido aqui em Botucatu? Entendi. Daí eu fui me aprofundando e falei, ok, primeiro eu escrevi um conto, mandei para uma antologia de contos da editora Carnage, ele foi selecionado, foi publicado, um conto de 3 páginas. Daí eu falei, caramba, gostei dessa história, eu vou esticar ela. Daí eu escrevi despretensiosamente, não pretendia publicar da maneira como ele está sendo publicado, e daí deu certo. E daí, de repente, veio o Pipa, resolvi inscrevê-lo, ele foi contemplado e agora vai sair no final do mês de outubro. Agora ele está saindo no dia do Saci, ele vai ser lançado. Você fez muito laboratório, conversou com muitas pessoas, moradores antigos aqui da cidade de Botucatu, para que eles falassem a respeito da impressão sobre Saci aqui em Botucatu? Eu conversei, na verdade, com pessoas próximas a mim. E, na verdade, minha esposa, minha sogra contou muitas histórias. E eu tive alguns relatos também pelas redes sociais. Eu fui em busca de algumas páginas, no Facebook principalmente, e acabei ouvindo alguns relatos. Tem até um vídeo no YouTube de uma repórter, acho que da Record, que fez uma caça ao Saci aqui há muitos anos atrás. Então, foram essas inspirações que eu fui pegando ali, a história da Fazenda Lajeado. Fui atrás dessas histórias e meio que juntei tudo, fiz uma salada ali de fatos reais com coisas que eu tirei da minha cabeça maluca e surgiu essa história. É claro que você não vai contar, mas assim, no livro vai ter alguma curiosidade que de repente o botucatuense, o nascido aqui, já ouviu falar muito sobre Saci, é lenda, é não, quem viu, quem não viu, mas vai ter alguma coisa que vai ser inédita nesse livro? Tem muitos fatos históricos, tanto da história nacional, porque eu falo muito da escravidão, principalmente, né, de uma fase tenebrosa da nossa história, mas que foi importante para a concepção dessa história. E tem algumas curiosidades também até do nome, de como chegou no nome Botucatu na cidade. Então, tem fatos históricos, tem curiosidades, tem algumas coisas que as pessoas acho que nem imaginaram de como podia ter surgido uma história do Saci. E eu fui usando desses artifícios para encaminhar, digamos assim, para fazer ele ter nascido aqui. Então, como eu falei, tem fatos históricos, tem dados reais, principalmente sobre a Fazenda Lajeado, mas tem coisas, nomes, principalmente, que eu tirei do nada para justificar a minha história. Agora, Ellen, a gente sabe que você não é natural de Botucatu. Não. Então, como foi pra você vir pra cá e contar a história de um personagem que é tipicamente conhecido por Botucatu, né? Então, como eu falei, foi muito por acaso, né? Na verdade, eu sempre escrevi contos. Nunca tinha escrito uma história fantástica, digamos assim. Eu, na verdade, as minhas histórias, elas sempre foram muito coisas do cotidiano. Então, pra mim, foi novo isso também. Foi assim, muito por acaso mesmo, de vir para Botucatu. Eu vim para Botucatu no começo da pandemia, antes de estourar o lockdown, uma semana antes de estourar o lockdown, cheguei na cidade. E daí acho que o ficar presa, acho que contribuiu para isso também. Porque daí eu comecei a ouvir as histórias das pessoas próximas a mim, como eu falei, e me possibilitava investigar mais, pesquisar mais coisas. E daí foi surgindo. E eu falei, poxa, já que era... porque uma coisa que eu percebi, Botucatu era considerada a terra do Saci e por algum motivo ela deixou de ser. As pessoas Ninguém falou mais nisso, né? E eu falei, poxa, por quê? Não, peraí, vamos ressuscitar isso daí.
se depender de mim, Botucatu volta a ser a terra do Saci, graças ao Quito, que é o título do livro e é o nome do personagem. E por que esse nome, Quito? O Quito, ele foi também de pesquisa. Na verdade, todos os nomes do livro foram base de pesquisa. Tanto os nomes de influência portuguesa, eu fui pensar em sobrenomes que eram mais comuns na época. Eu fui pensar em nomes portugueses que eram mais comuns sem ir no básico, né? E para os personagens africanizados, digamos assim, né, dos escravizados, eu fui em busca, então, de nomes africanos que tivessem algum significado. Então, por exemplo, o pai do Quito, ele se chama Bomani, e o significado é guerreiro, né, um guerreiro africano, e ele é, de fato, um guerreiro africano na história. Então, o Quito foi nessa linha também. Ele é um anti-herói, digamos assim, né? Então ele foi nessa linha de significado também, de heroísmo, de uma pessoa predestinada. Ele tem esse significado, esse apelo do significado do nome. Então eu fui procurar nomes que eu gostasse e que tivessem um significado bacana. Então eu fui pesquisar mesmo nomes da época e nomes africanos também. Ali. Entendi. E como você acha que esse livro pode mudar a percepção das pessoas sobre o personagem do Saci? Eu acho que isso pode dar Isso pode alimentar, digamos assim, o folclore brasileiro. A verdade é que quando eu pensei em esticar a história, quando conto mais curto não, mas quando eu pensei em complementar e criar um livro com essa história, eu falei, poxa, é uma forma de fomentar o folclore brasileiro. A gente tem o 31 de outubro, a gente tem a influência do americano, né? Que a gente fala, é Halloween. Mas o dia 31 de outubro é o dia do Saci. Então vamos exaltar isso, vamos lembrar disso. E realmente eu quis que as pessoas se familiarizassem com o Saci de novo, principalmente aqui na cidade. Eu falei, poxa, é um personagem tão querido, tão bonitinho, tão bacana. Então vamos tentar fazer esse vínculo de novo, criar esse vínculo afetivo com as pessoas, né, do Saci com o folclore em si. Então eu menciono outros personagens fantásticos do nosso folclore nacional, eles são mencionados ao longo da história também. Então eu falei, poxa, folclore é bacana, a gente só aprende na escola, depois que a gente sai da escola a gente não ouve mais falar, a gente deixa de acreditar, então é uma maneira de fomentar o folclore, fazer as pessoas se interessarem. Ô Ellen, e quem pode ler esse livro? A criança pode ler esse livro? Esse livro tem censura? Esse livro, eu coloquei uma classificação nele basicamente de acima dos 11 ou 12 anos. Tá. Como eu falei, como ele traz informações fantásticas, mas ele fala muito da história nacional também. Como eu falei, uma parte tenebrosa da história, que é a escravidão. Tá. Então ele tem momentos muito fortes que eu não aconselharia uma criança menor de 12 anos, por simplesmente não estar pronta, não ter maturidade suficiente de entender aquele momento e de repente, lidar com aquilo dentro dela. Né? Então, a ideia é, até como previsto pelo PIPA, né? A ideia é que 70% de todo o livro que eu produzi, ele vai para o município. Então, ele vai estar disponível nas principais bibliotecas da cidade. E a minha proposta, que eu coloquei no edital, no meu projeto do edital, foi justamente que as crianças, a partir do 5º ano, que possam ter acesso a esse livro, que seja usado em sala de aula a partir do 5º ano. Então, é justamente nessa faixa, os 11, 12 anos, que já começa a entender, já tem maturidade suficiente para lidar com essas situações. A gente percebe a evolução da humanidade, né? Antigamente se cantava pro bebê, né? Dorme, nenê, que a cuca vem pegar, né? Dormia forçosamente, tem que pegar. Ou boi da cara preta, pega essa criança, tem medo de careta. Dormia forçosamente. Ou dormia de medo. Dormia com medo. Fingia que estava dormindo, mas dormia. A música da cuca mesmo, se meu pai tá na roça, minha mãe foi trabalhar, quem tá cantando essa música? Eu sempre pensei nisso. Essa é a verdade. É a própria cuca que tá cantando. É a própria cuca que tá cantando. Realmente, é interessante. Mas então, hoje em dia, com a evolução do mundo, existe o critério que também Sim. a escritora está colocando, né, para evitar que uma criança que ainda não tem o poder de diferenciar o que é certo e o que é errado,
Se bem que tem muito adulto que até hoje não consegue diferenciar o certo do errado, né? Mas que no caso da criança ela possa ser protegida, vamos dizer assim, né? De ouvir contos que podem levar ao medo, assustar e tudo mais. Ou mesmo, não que vá gerar um trauma, que não são cenas assim absurdas, mas tem momentos ali que eu acho que realmente uma criança mais nova que isso pode não entender exatamente da maneira que eu quis passar, principalmente, de que gerou um trauma para o personagem, no caso a mãe do Quito, principalmente, e que ela não vai saber digerir isso, né? Então eu tive essa preocupação, principalmente pensando num projeto de um edital, de colocar uma classificação etária ali que eu entendo que a criança já consiga assimilar, entender, absorver a informação sem gerar nenhum dano para ela também. Entendi. Agora, Ellen, a importância desse projeto PIPA, né? Que é fundamental, de repente a pessoa quer escrever, quer ter condição, mas ela precisa ter uma retaguarda para poder desenvolver a sua criatividade, né? E aí esse projeto PIPA ajuda nesse sentido também, né? Eu acho que, tenho certeza, na verdade, se não fosse essa possibilidade do PIPA, o Quito até poderia sair, mas não sairia tão já. Porque a minha ideia era assim, eu escrevi o livro, legal. Tá, eu não tenho verba para isso, para fazer. Então eu vou fazendo, meu planejamento era, vou fazendo bem aos poucos. Um mês eu tiro o dinheiro para fazer revisão. No outro mês eu tiro o dinheiro para fazer a capa. No outro mês eu tiro para tal coisa. Porque algumas coisas são mais em conta, como um registro, por exemplo, uma ficha catalográfica. É baratinho. Mas mandar para gráfica, para de fato mandar imprimir aquilo, mandar produzir aquele livro, já é mais caro. Entendi. Então eu pretendia fazer isso muito aos poucos. Então o PIPA, ele viabiliza projetos que ou ficariam engavetados por muito tempo, ou seriam simplesmente deixados de lado por falta de possibilidade de verba mesmo. Entendi. Então, como eu falei, se não fosse o PIPA, Quito poderia até sair. Mas eu acho que ele ia levar pelo menos uns 2 anos para sair. Ia ser o velho Quito, né? Ia ser o velho Quito já. Ellen, você falou sobre imprimir o livro. Vai ter versão digital também? Na verdade, ele vai ter 3 versões. Ele tem o livro físico, o e-book e o audiolivro também. Porque, mais uma vez, por causa do PIPA, uma das coisas previstas, né, na proposta é que ele gere acessibilidade. Né? Todos legal. Os projetos do PIPA, eles têm que ser acessíveis de alguma forma. E daí eu pensei, é um livro, como é que eu vou tornar ele acessível? Fazer ele em braille? Vai ficar muito caro, na verba não vai dar. Um audiolivro, ainda é caro, mas eu consigo fazer, consigo viabilizar. Então vai sair a versão audiolivro dele também. E a curiosidade que eu particularmente acho muito bacana é que quem está fazendo o audiolivro, quem está gravando o audiolivro é um locutor conhecido meu, Rafael Nimoy, ele é de Americana e ele é deficiente visual. Olha que interessante. Então a acessibilidade já está acontecendo e ele está gravando e já está curtindo muito a história, inclusive. Está sendo bem legal acompanhar os comentários dele ao longo das gravações. Eu estou sabendo que o lançamento vai acontecer na Pinacoteca no início do mês de novembro, mas hoje, dia 3 de outubro, em que pé que está o Quito? Ele tá no seguinte pé. Hoje, às 3 da tarde... ele tá num pé só. Isso é. Nossa, de fato, ele tá num pé só. Tá num pé só, é o Saci. É o Saci, tá num pé só, isso mesmo. Ele tá no seguinte ponto, digamos assim. Hoje, às 3 da tarde, eu vou fazer a revelação de capa no meu Instagram. Eu quis gerar todo um suspense, digamos assim, pra ir encaminhando ele pro lançamento mesmo, pra fazer uma divulgação bacana pra dar tempo, né? Então hoje eu vou fazer a revelação de capa no meu Instagram. No dia 31 de outubro ele vai ser lançado. Na verdade ele vai estar disponível para venda tanto do livro físico diretamente comigo. Eu tenho algumas unidades comigo que eu posso comercializar. Entendi. Vai estar disponível para compra por um site chamado Uiclep, que ele faz por demanda. Então você vai lá, eu quero comprar esse livro. Você compra, eles produzem aquele livro. Cerca de 15 dias no máximo, está na sua casa aquela unidade que você adquiriu. Então foi uma forma que eu encontrei também de facilitar o acesso. Vai estar disponível via e-book também, na Amazon e tudo mais.
E o audiolivro, a ideia é estar disponível no mesmo dia. A gente não sabe ainda se vai dar tempo, mas o audiolivro vai estar disponível. A ideia é estar disponível no mesmo dia, gratuitamente, no YouTube. Que legal. Então, a acessibilidade é geral mesmo, pelo menos para o audiolivro. A gente vai dar informação. Desculpa, Tata. E Ellen, conta o seu @, pra gente, pra todo mundo poder do Instagram. seguir e descobrir qual a capa do seu livro. Então vai descobrir hoje às 3h. É @bravoautora. Bravo Autora, olha que legal. É o Instagram específico para as minhas criações literárias. Tem algumas coisas lá, além da capa do livro hoje, tem algumas coisas lá, tem alguns microcontos que eu escrevi, assim, do nada também. Tem algumas coisas para a galera ver. Lançamento vai ser dia... Então, o lançamento vai estar disponível para venda dia 31 de outubro. Lançamento oficial no dia 1º de novembro, na Pinacoteca, aqui em Botucatu, às 7h da noite, às 19h. 7h da noite, vai ter o exemplar lá para quem quiser. Vai ter o exemplar para quem quiser comprar ali na hora, com autógrafo, com brinde, inclusive. Olha só. O brinde é uma surpresa. Olha só. De repente não dá para dar uma dica aí dessa surpresa? Olha, são 3 modelos de brinde, então não tem como dar a dica. Olha, vale a pena. Pode escolher ali. Mas o que você espera das pessoas que vão ler seu livro? Como você aguarda a recepção do público? Então, como eu falei, eu espero que isso gere pelo menos um carinho maior, uma lembrança, mesmo de infância mesmo, assim, do folclore brasileiro. Uma valorização mesmo. Não que, nossa, meu livro é sensacional, as pessoas vão lembrar do folclore e vão se apaixonar. Não chega a esse ponto. Mas, como eu falei, já que é o folclore, tem essa coisa de... A gente ouve muito de folclore quando a gente está na escola. A gente sai da idade escolar, a gente não ouve mais falar tanto, né? Uhum. Então eu espero, sinceramente, que as pessoas se engajem pelo interesse no folclore e principalmente aqui em Botucatu, que o Saci volte a ser referência na cidade. Eu acho que por que não? Eu sempre achei muito legal. Quando eu descobri, né, Botucatu, a terra do Saci, eu falei, poxa, por que perdeu esse título? Não, vai voltar, se depender de mim, vai voltar. Que legal. Olha, Ellen, não sei se o seu livro tem uma dedicatória, mas nós gostaríamos de fazer uma para você. É isso mesmo. Olha só. Hoje nós conhecemos um pouco da Ellen autora, mas poderíamos falar da Ellen radialista, atriz, cantora, criadora de frases de efeito... e outras inúmeras versões que só alguém com o seu talento consegue ter. Mas gostaríamos de falar da nossa companheira Ellen, sua dedicação, agilidade impressionante para fazer tudo ao mesmo tempo e a inteligência que a tornam possível este jornal. Mas mais do que isso, sua presença torna nossas manhãs mais especiais. É um privilégio desfrutar da sua companhia. Você é muito especial, merece tudo de mais lindo, estaremos sempre torcendo pelos seus voos altos. Feliz aniversário! Obrigada, gente. É isso aí, é de coração, obrigada. É o sentimento que nós temos, a gente vivencia a sua companhia todos os dias, nós sabemos realmente da sua dedicação. Essa dedicatória foi feita de coração pela Juliana e sabe, é aquela história, né? Às vezes aos 45 do segundo tempo eu peço alguma coisa para Ellen e ela se desdobra e pá, tá ali na mão, sabe? Isso é muito legal, isso é companheirismo, isso é sentimento de equipe e a gente valoriza muito isso. Parabéns de coração. E parabéns pelo seu livro também. Parabéns pelo seu livro. A gente vai falar mais sobre o Quito no decorrer até o dia do lançamento. A gente divulga aí na agenda do final de semana, né, Tata? A gente coloca o lançamento do Quito. Vou deixar gravado com o maior prazer. E agradecendo também a Tata que fez a mesa pra gente poder entrevistar a escritora hoje aqui. Olha, foi um pouco desafiador, mas tá dando tudo certo aqui por enquanto. Por enquanto tá tudo legal. Ligado, não desligou, não caiu energia, tá tudo bem. A rádio não tá fora do ar, olha, então tá tudo bem. Já é um bom começo. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o nosso último intervalo comercial. Já nós voltamos com a parte final do primeiro jornal.